Talvez você já deva ter ouvido falar de algum amigo, familiar seu que você precisava emagrecer. E o conselho foi: fecha a boca e para de comer. Mas será que isso realmente resolve? Se o problema relacionado ao peso fosse tão simples, obviamente todo mundo no mundo seria mais magro e o mundo não passaria por um problema relacionado ao peso. E se você também tem esse desejo, provavelmente também não seria um problema. Mas por que é tão difícil emagrecer considerando que relativamente não existe muito segredo? Eu sou o Christian, este é o canal da Escola de Emagrecimento, onde você fica sabendo sobre assuntos relacionados ao emagrecimento. E hoje o assunto que eu vou trazer em pauta é sobre a questão de por que é tão difícil emagrecer. E quando eu acabei de falar sobre a questão de que não é difícil emagrecer, é porque relativamente existe uma fórmula que a gente aplica e consegue ter o resultado referente ao emagrecimento. E aquele velho conceito, para de comer, em teoria também não está tão errado. Porque, de forma bem geral, se a gente pegar o emagrecimento, existe apenas uma regra que faz com que a gente reduza o peso, que é colocar para dentro do nosso corpo menos energia do que é capaz de sair. Então, se a gente parar de comer, em teoria, não entra mais energia e nós continuamos a viver e naturalmente isso gasta energia. Por exemplo, se você fizer uma corrida que gaste 400 calorias e você não comer nada, você obviamente vai emagrecer porque estão saindo 400 calorias. Mas por que na prática isso é tão difícil? Agora nós pegamos alguns mecanismos que o corpo se vale de proteção ao que a gente leva como perda de peso. Vamos pegar então o termo perder peso. Quando você perde qualquer coisa, você gosta de estar perdendo? Obviamente que não. Se você tem 100 reais, você não quer perder esses 100 reais, por exemplo. E seu corpo, se ele tem 10 quilos, ele não quer perder esses 10 quilos porque foram duramente metabolizados para que ficassem no seu corpo. Então, naturalmente, o corpo tem uma resistência a essa questão de perder peso. Se nós pegarmos uma questão muito ancestral, os nossos vovôs ancestrais, lá da época das cavernas, nós vamos ver que não existia muita comida disponível. E o que acontecia é que durante milênios e milênios de anos, o nosso corpo foi preparado para que a gente armazenasse o máximo possível de energia, porque não era sempre que a gente tinha comida disponível. A caça não estava sempre disponível e mesmo assim custava muita energia. As pessoas precisavam se dar o trabalho de conseguir o alimento, de caçar, para que tivessem o que comer. Então, naturalmente, durante todo esse tempo, o corpo foi preparado para que ele armazenasse toda essa energia, para que durante um período sem comida, a gente não ficasse sem energia. E como o nosso corpo tem um metabolismo, por assim dizer, pré-histórico, naturalmente o corpo tem essa preferência por estar armazenando energia o máximo que ele consegue. E hoje, com toda a facilidade que a gente tem para conseguir comida, naturalmente fica muito fácil a gente comer e armazenar toda essa energia. Mas indo para um outro contexto, contexto social, porque se a gente pegar a comida, ela não supre uma necessidade unicamente relacionada à fome. Porque se isso não fosse verdade, quando a gente saísse no final de semana, basicamente a gente não estaria comendo ou bebendo. Então existe um papel de estar reunindo as pessoas que a comida, digamos por assim, supre. Naturalmente que a comida não supre, em teoria, uma necessidade social, porque quando você está conversando com alguém, você não necessariamente está comendo, mas a comida tem, digamos, esse papel de ser o ligante dessas relações. É como se quando a gente tirasse a comida, ficasse um vazio que não dá essa liga nessas relações sociais. Então, muitas dessas questões relacionadas à comida, além da fome, que em teoria não é muito difícil de ser suprida, tem uma necessidade social e emocional envolvida nessa organização. E para que a gente emagreça, é fundamental que a gente entenda esses princípios relacionados ao porquê que a gente está comendo, para que a gente responda a pergunta: por que é tão difícil emagrecer? Porque quando a gente quer emagrecer, a gente precisa abdicar desse estilo de vida que nos impede de emagrecer. Por exemplo, o que faz a gente engordar? É o fato de comer muito, comer em excesso. E para que a gente emagreça, a gente tem que naturalmente comer menos.
Certamente não é uma questão muito simplista a gente analisar o engordar apenas por uma ótica de comer bastante, porque tem também uma questão metabólica envolvido. Se o seu metabolismo é capaz de processar menos comida, você obviamente vai estocar muita energia e vai acabar engordando. Então o seu esforço para emagrecer acaba sendo um pouquinho maior. Mas se a gente colocar em termos gerais, em termos práticos, se você hoje parar de comer e não comer basicamente mais nada, em um mês provavelmente seu peso vai baixar significativamente. A questão é que à medida que o tempo passa e a gente reduz a quantidade de comida que a gente está comendo, naturalmente o corpo também baixa todo o processamento metabólico a fim de não ficar sem comida. É aquela questão de deixar o saco de batata sempre com alguma batata, para que ele não fique vazio. Então o corpo também se vale disso, porque se você parar de comer, obviamente você tem apenas um destino, que é a morte, porque sem comida, uma hora todos os corpos ficam sem energia, e sem energia basicamente nenhum corpo sobrevive para contar a história. Então, de forma bem direta, a dificuldade de emagrecer está muito relacionado a inúmeros fatores, tanto questão de fome, questões fisiológicas relacionadas à fome, de por que você tem necessidade de comer na quantidade que você consome, e também questões sociais que dizem respeito a toda organização social que você está inserido, amigos, familiares, trabalho e assim por diante. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like nesse vídeo para que esse vídeo seja distribuído para mais pessoas. E não se esquece de se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito para continuar acompanhando os próximos debates.